Bom dia, graça e paz. Que a paz do nosso Deus esteja sobre ti e sobre todo o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Aproveitando o momento aqui com a gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, dá o seu like, deixa a sua mensagem, aperta aquele sininho que tem aí para quando eu postar mais vídeo, você ficar sabendo e nos acompanhar. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, nós iremos ler o capítulo de número 18 do livro de 2 Samuel. E o capítulo de número 18 de 2 Samuel tem como título A Morte de Absalão. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abinadai, filho de Jeruí e irmã de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, caindo que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10 milhares, será, pois, que a cidade nos sirva de socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas de milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissaia e a Itai, dizendo: Benignamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo caiu, e todo o povo ouviu, quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, ao encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Gente, cortando só um pouquinho, veja o que é o coração de um pai. O filho o traiu, estava perseguindo ele como se persegue um inimigo, queria matá-lo e mesmo assim ele pediu para tratar o filho com cuidado, né? Para não... certamente ele quis dizer, não mate meu filho. Veja o que é o coração de um pai, o coração de uma mãe. Mesmo no sufoco, naquela coisa terrível pela qual ele estava passando, ele pensou no bem-estar do filho. Versículo de número 7. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia, houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: assim que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E
sensado seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai no jogue Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo, no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. O versículo de número 19 tem a tristeza de Davi. Então disse Ahimaás, filho de Zadoque: deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terá recompensa das novas. Seja que o for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca, e venha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: talvez este traga boas novas. E disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Abraão? E disse Ahimaás: vim um grande alvoroço
Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. E eis que chegou Cusi e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei disse ao Etíope: vai bem o jovem Abraão? Ou vai bem o jovem Absalão? Respondeu o Etíope: sejam como naqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Não sei se ele estava certo, se ele estava errado. O coração de um pai, o coração de uma mãe, só Deus entende. Mas realmente, se não fosse Absalão, seria ele Davi, porque era para isso que Absalão estava batalhando, né? Para matá-lo e ele tomar o reino. Mas pai é pai. Vamos ver amanhã, no próximo capítulo, o que vai causar esse sentimento de Davi, né? Como vai reagir o povo que estava com ele, os homens dele, como vai reagir diante desse sentimento e desse lamentar pela morte do filho. Amém? Não esqueça daí, gente, se você não for inscrito, não for inscrita no canal, se inscreve, tá bom? Dá essa força pra gente, compartilha, comenta, ok? Dá o like e, acima de qualquer coisa, pede sabedoria ao Senhor, pede sabedoria, pede entendimento, que é o maior bem que você pode pedir. Veja o que foi que Salomão pediu a Deus quando Deus falou para ele: pede o que tu quiseres que eu te darei. Aí ele olhou em volta de si com aquela multidão que ele tinha para governar. Essa história a gente vai ver mais adiante. Isso é só para você ter um pouco de entendimento, você que não conhece ainda a história, para você ter o que é pedir. Nesse momento eu acredito que ele já teve sabedoria, né? Que ele podia muito bem ter pedido uma série de outras coisas, mas ele pediu para Deus: me dar sabedoria. E por conta desse pedido, dessa bênção que ele ganhou de sabedoria de Deus, ele pôde ser o homem mais rico da terra. Amém? Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. Saúde também. Saúde, porque não adianta ser muito sábio e não ter saúde. Peça saúde. Que Deus te dê todas essas bênçãos que você pediu para Ele ou vai pedir ainda, que está no seu coração. Amém? Que Deus fique contigo, te abençoando grandemente, poderosamente. Até amanhã, na nossa próxima oração da manhã. Amém?